quanto tempo o seu cérebro leva para decodificar e reagir a uma situação social razoavelmente complexa? 1/3 de um segundo. Olha que rapidez. Quem faz isso? Só pode ser o nosso também amigo Sistema 1. A gente vive apedrejando o Sistema 1, mas vejam só este experimento que também foi feito com a ajuda de neurociência. Apresentam para uma pessoa que está com o cérebro todo conectado para ver que regiões vão ser mobilizadas, né, vão acender. Apresentam para ela uma gravação em que uma pessoa, uma voz masculina, com sotaque britânico, aristocrático, de classe alta, que é bem diferente do sotaque comum, né? Esse homem diz: eu tenho uma grande tatuagem cobrindo todas as minhas costas. Eu não vou tentar imitar, mas é aquela voz empolada, né? Então, olha só, primeiro, a pessoa tem que identificar que é um sotaque inglês de classe alta. É uma voz masculina dizendo. E está falando sobre uma tatuagem muito grande cobrindo todas as costas. A reação em 1/3 de um segundo é de surpresa. Alguma coisa não encaixou. E isso é assunto do Sistema 1, que tem essa capacidade incrível de processar tão rapidamente todas essas informações para, em menos de um segundo, já produzir uma reação de espanto. E o Kahneman dá esse exemplo, nosso guru Kahneman, Daniel Kahneman, e ele também conta uma outra situação assim, que dá um calafrio, que é a seguinte: ele estava andando, fazendo uma caminhada à noite, bem tarde, perto de uma das casas dele, que é lá em Berkeley, na Califórnia, onde ele deu aula, e num lugar ermo, e passa um carro com jovens zoando e com jeito de poucos amigos, né? Bom, o que acontece? O carro para e os caras descem do carro. Você vai escutando a história, você já vai ficando, ai, socorro, né? E daí ele conta o seguinte, que ele teve uma reação, que é puro Sistema 1, que ele não esperava, ele ficou perplexo e, felizmente, os caras também ficaram perplexos, a ponto de, inclusive, dar meia volta e ir para o carro. E a reação dele foi que ele falou: eu não sei o que eu fiz com as mãos, mas do meu peito saiu um rugido, né? Ele fala, I roared. E, aliás, obrigada, querida prima Suzana, que mora há 45 anos nos Estados Unidos e que me socorreu. Porque eu escutei e falei, roared, o que é isso, né? Mas, enfim, roared, ele rugiu como um leão. Um som tão estranho, inesperado e provavelmente apavorante, graças aos céus, que a molecada se mandou. Esse é, sem dúvida, um exemplo de Sistema 1 dele, que produziu esse som que ele não imaginava e que ele não se lembra de nenhuma outra vez antes ter produzido, e Sistema 1 dos caras que foram tão surpreendidos que também reagiram de maneira instintiva. Hã? O que é que esse homem velho está fazendo? E, provavelmente, o que é que ele pode ser capaz de fazer, né? E daí o Kahneman diz assim, eu não sei de onde saiu esse som, mas talvez a humanidade tenha
acumulado esse tipo de experiência, e daí ele brinca. Pode ser que seja a reação que um macaco velho teria quando se sentia ameaçado por macacos jovens, né? E daí eu acabei lembrando, quando eu estava escutando, de uma situação que eu vivia há uns 30 anos. Eu também estava fazendo uma caminhada, só que era à tarde, né? Mas um sábado à tarde, não estava movimentado, nas duas calçadas da rua não tinha ninguém. Eu vinha descendo, uma descida suave, e com o canto do olho eu vi que tinha alguém, que era um cara, na outra calçada, e ele atravessou para a minha. Já encanei, né? Mas eu continuei descendo e rapidamente, ele andou meio rápido, né? Era um pouco de subida, ele ficou diante de mim. E era um trecho da calçada estreito, porque de um lado tinha, inclusive, aquela planta que tem espinho, acho que chama coroa de Cristo, e do outro lado tinha um canteiro. Então, não tinha muito como ultrapassar. Ele ficou à minha frente e fez aquele gesto encanativo de ou pôr o dedo por dentro da jaqueta ou coisa pior, né? E eu também tive uma reação sistema 1 puro, em que eu também não sei o que eu fiz com as mãos, talvez eu tenha feito alguma coisa assim, mas eu gritei, eu falei, não! Não sei de onde veio isso, né? Esse não! E não só, o cara deu uma parada e eu ainda fiz uma segunda coisa que eu não tenho a menor ideia como veio a decisão, e também felizmente deu certo, porque eu poderia ter sido atropelada. Eu pulei o canteiro, eu só posso imaginar que eu fiz isso, porque eu me vi atravessando a rua no maior pinote, e sorte que não veio carro, né? Porque eu não olhei, imagina se eu olhei para um lado, ou pelo menos eu não lembro de ter olhado. Eu atravessei voando e desci até a esquina lá da Avenida Pacaembu, que é uma rua movimentada, assim, né? Coração na garganta. E quando eu olhei para trás, o cara estava subindo tranquilamente, né? Então, resumo da ópera. Sistema 1 é tudo de bom também, em que pese em tantas situações dar aquelas aprontadas velhas conhecidas nossas, com todos os vieses, com todos os erros sistemáticos e tudo mais. Mas sem dúvida, sistema 1 é amigo. E a segunda coisa é que sistema 1 funciona com a questão do encaixe, que é o primeiro exemplo aqui, quando você escuta o sujeito falando daquele jeito, oh, eu tenho uma tatuagem muito grande e tal. É um homem, né? Você estranha porque desencaixou. Então, a gente reage instintivamente, instantaneamente, usando o sistema 1 a partir de encaixes que a nossa mente reconhece ou não reconhece, inclusive se valendo da experiência acumulada da humanidade. Então, para sobreviver, vale gritar não e atravessar voando a rua, se expondo a outros perigos talvez, mas é possível até que essa reação diante de uma ameaça, você sai correndo. A história de vir carro entrou na nossa trajetória de humanidade há muito pouco tempo, né? Então você nem dá bola para isso. Logo, que bom que nós temos sistema 1, sim. Ele pode nos salvar de várias encrencas, principalmente quando se trata de uma ameaça de curto prazo.